Olá, que bom estar com você. É um prazer enorme falar com você. Em primeiro lugar, eu quero parabenizá-lo por estar aqui comigo, seja você advogado, gestor ou interessado nesse tema. E eu quero agradecer na pessoa do Dr. Fernando Borges, da Maria Olívia, e também do presidente da OAB de São Paulo, Dr. Caio, por essa oportunidade de estar nesse momento refletindo sobre esse tema tão especial, nesse primeiro congresso online estadual de coach e gestão jurídica. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Érica Siqueira, eu sou advogada, minha primeira formação é na advocacia e depois eu fui me especializando em outras áreas e competências, como coaching, como gestão de pessoas, a parte de implantação de sistema, software, ISO. Então, eu também sou especialista em gestão da qualidade, implemento bastante, atuo muito com gestão e organização e métodos, implantação de softwares em escritórios de advocacia. E é um prazer enorme participar desse evento que nos abrilhantou com tantos palestrantes maravilhosos que participaram desse evento. Nós estamos vivendo uma fase muito desafiadora, uma fase em que nós estamos tendo que reaprender, criar e co-criar por causa desse momento do país, dessa epidemia que a gente está enfrentando. Então é um momento muito rico para a gente se reunir, para a gente debater sobre temas, para a gente refletir sobre as questões de carreira, sobre as questões da nossa gestão, sobre os propósitos. Então é um momento muito especial e que eu tenho certeza que nós vamos sair desse momento muito fortalecidos, tá? Então a primeira colocação que eu gostaria de fazer é uma inicial desse momento que realmente nós estamos vivendo, e por isso também esse coach ele é online, a tecnologia, a globalização, a quantidade de ferramentas que já estavam disponíveis e toda essa era de informatização já estava muito disponível. E agora, por causa da epidemia, ela só veio a confirmar que nós estamos num novo mundo, num novo modelo, numa nova era, e que nós precisamos nos atualizar sempre como advogados, como gestores, como líderes de equipes, porque as coisas estão mudando. A gente não esperava estar enfrentando um momento igual a esse, e nós estamos enfrentando. E essa fase vai passar, com certeza, como tudo na vida, e nós vamos sair provavelmente mais fortes. Então vamos lá. Esse tema, gente, que foi escolhido para mim, é um tema muito desafiador e que quando eu combinei com a organização do evento, com a Maria Olívia, sobre ele, eu refleti muito. É um tema que eu vivencio, eu lido com ele o tempo todo na minha carreira, na minha profissão. Eu sou advogada e consultora e hoje eu estou muito afastada da advocacia em si, eu não tenho mais tempo para advogar, porque eu me dedico integralmente à consultoria, a treinamentos, na parte de gestão e nos escopos que são referentes à minha consultoria. Em todas as situações que eu lido, todas as situações que eu lidero, eu enfrento essa questão. Então, por isso que quando eu combinei esse tema com a Maria Olívia, eu fiquei muito confortável. E eu me sinto muito confortável para passar um período aqui conversando com vocês, refletindo sobre esse tema, porque esse tema ele é extremamente importante, tá? Então vamos lá. Por que esse tema é extremamente importante? Vocês sabem, tanto quanto eu, ou melhores do que eu, que as pessoas somos nós, ok? E os escritórios de advocacia, com toda a tecnologia, com toda a informatização, com a inteligência artificial aí, com os softwares de controle jurídico, entrando em todas as tarefas, em todos os controles, com todas as facilidades de comunicação, o WhatsApp, as melhores formas de comunicação, ou seja, toda a tecnologia a nosso dispor, e que ela está aí presente o tempo todo, né? A gente não pode se esquecer
quem que opera tudo isso? Quem que faz a máquina girar? Ou seja, quando a gente implementa a controladoria jurídica, que é uma parte também que eu domino muito, que eu faço muito nos escritórios, e quando a gente implementa projetos de implantação de organização com software de controle jurídico, que é outra atuação que eu gosto muito também e que eu entendo a sua importância, quando a gente faz uma implantação de uma área, um projeto novo, abertura de uma área, em termos estratégicos, ok? Quando a gente decide expandir a advocacia, aumentar a advocacia, abrir filial, aumentar a equipe, ou compor, ou consolidar, ou até no processo inverso, se a gente tem uma equipe muito grande, a gente resolve enxugar e fazer uma redução de acordo com a estratégia. Em qualquer desses cenários, tá, que a gente tem na nossa advocacia e na gestão e nos nossos controles, com quem, qual é a ferramenta, eu vou usar o nome ferramenta, depois eu mistifico, mas o que a gente precisa para fazer tudo isso funcionar e colocar em andamento? As pessoas. As pessoas somos nós. Sou eu, você é o seu sócio, seu gestor, seu estagiário, seu controller, a sua secretária, o seu parceiro, o magistrado, o juiz que você vai despachar aquele processo, o desembargador, o ministro que vai te ouvir quando você vai entregar um memorial, o colega que vai te ouvir quando você fizer uma sustentação oral, ok? São as pessoas que se relacionam conosco o tempo todo na nossa carreira. Então, não adianta a gente falar de tecnologia, não adianta a gente falar de organização, não adianta a gente falar de implementação de software, não adianta a gente falar de recrutamento e seleção, não adianta a gente falar de uma gestão financeira extremamente organizada, não adianta a gente falar de métodos, não adianta a gente falar de estratégia, se a gente se esquece das pessoas. As pessoas são o potencial maior que a gente tem dentro das organizações. A advocacia é uma organização. E nós estamos inseridos nessa advocacia, nessa gestão e nessa organização, como líderes, como liderados, como colaboradores, como parceiros, não é assim? Então, as pessoas são para onde a gente deve colocar o olhar, ok? Isso já tá mais do que batido, todo mundo fala, existe livros, existe literatura, existe todo um cenário, aliás, existe toda uma cultura já que entende isso que eu tô colocando para todos nós. Só que aí eu vou entrar no ponto onde eu quero chegar, para a gente chegar no nosso tema. Por quê? Se todo mundo, se toda a literatura, se os clássicos, se os grandes escritores, se os grandes líderes, se os grandes estudiosos, se todas as pessoas falam que são as pessoas a parte fundamental, ou seja, o recurso humano em potencial fundamental dentro das organizações e na advocacia, por que a gente tem uma dificuldade com as pessoas? E aí, por ser um congresso até de coaching, eu me sinto muito à vontade nesse cenário para colocar e fazer uma pausa nessas perguntas, para vocês refletirem um pouco agora comigo, ou depois, ou durante a sua atuação, durante a sua gestão, durante o seu desafio específico que você vai viver, quando você voltar para o escritório ou em home office, independente de como está agora o seu cenário, é home office, mas a advocacia já deve voltar devagarzinho, dependendo do estado que você advoga, ok? E mesmo se você continuar em casa, você vai continuar tendo que lidar, que despachar, que tratar com as pessoas, que realizar julgamentos online, virtuais, e você vai continuar tendo que se relacionar, porque o que nos separa hoje, aqui, nesse momento, é só uma câmera, mas eu estou conectado com você e você que está me ouvindo está conectado comigo. Então, nós estamos conectados
as pessoas todas estão conectadas via internet e dentro dos seus escritórios, na forma tradicional presencial, a conexão acontece também diariamente. Então vamos lá. Por que são as pessoas que são o potencial humano mais importante e imprescindível para a gestão de todos os processos? Porque somos nós que operamos, somos nós que temos a inteligência, a estratégia, a comunicação, a fala e a execução, ok? Então, nós temos a liderança para comandar, isso vem da pessoa, nós temos a liderança para pensar, isso vem da estratégia, e nós temos a liderança para definir o melhor cenário, a implantação de todos os cenários dentro da advocacia. Nós temos a execução de tudo que a gente implementa. Então, quando a gente fala um planejamento estratégico, não adianta você contratar um especialista maravilhoso, renomado, que ele não vai conseguir colocar a sua equipe para implementar aquela estratégia, para implementar o planejamento. Ele não vai conseguir fazer com que a sua equipe consiga bater as metas. Então, o que adianta metas sem pessoas e sem estratégia? O que adianta recursos, capital, eu tenho o melhor software, eu tenho uma equipe maravilhosa, eu tenho clientes que eu consigo ter uma gestão financeira que consegue girar dentro da minha advocacia? Se eu não consigo fazer as coisas acontecerem dentro da minha advocacia da maneira que eu pretendo, que eu quero, que eu desejo, que eu mereço. Percebe? Então, são as pessoas e como as pessoas atuam que fazem a diferença em todo o cenário, em toda advocacia, em toda gestão. Independente da área, você pode ter uma área dentro da sua advocacia extremamente técnica, ok? Você pode ter uma área só de produção de peças. Você pode ter uma advocacia de massa dentro da sua advocacia, que você vai ter que produzir X recursos ou X iniciais, dependendo da área tributária, trabalhista, o que for. Você vai ter que lidar e implementar uma liderança de gestão para fazer aquilo ali funcionar, para você conseguir atender o cliente, fazer as iniciais, conseguir gerar as tarefas de equipe, de prazos, de custas, implementar no sistema, dar baixa, inserir, e no final, entrar com recurso, entrar com a peça e executar a atividade fim do advogado, que é o tribunal, para fazer audiência, além da peça, fazer a sustentação, o que for, negociar com o cliente, dar um feedback com o cliente. Olha só, em todo esse momento e esse cenário, a pessoa está presente, independente da sua advocacia. Se o seu modelo é um formato boutique, que você não tem massa, se você tem pouquíssimos processos, 100 processos, 200, 50, eu conheço escritórios boutiques que tem 30 processos. Quem vai ser o advogado que vai estar na linha de frente para atuar com o cliente, para defender, para atuar perante o órgão administrativo, perante o órgão judiciário? Vai ser o advogado, é a pessoa que vai estar ali na linha de frente para atuar. Então não tem como a gente fugir dessa realidade. A máquina não vai nos substituir, são as pessoas que são o grande potencial que a gente tem. Mesmo com a inteligência artificial chegando, hoje nós já estamos implementando na metodologia de software de controle e gestão, a inteligência artificial ela vai chegar sim, ela está no momento acelerado. Nós estamos já criando dentro dos escritórios, na metodologia de OIM, de organização, como inserir a inteligência artificial nos processos de controladoria, de software, de processos. Mas a inteligência artificial, o robô, ele vai substituir em parte o que nós fazemos. A parte estratégica, a parte da inteligência, a parte de controle, a parte de execução, ela não vai para a inteligência artificial. Percebe? Então volta. São as pessoas que são a peça mais imprescindível e importante na nossa advocacia. Só um minutinho, gente, que começou a chover, eu estou em home office e eu tenho uma casa e meu escritório é pertinho de um vidro e eu acho que o barulho da chuva está bem forte. Só um minutinho.
Voltei, fechei tudo. Acho que melhorou, né? O barulho. Então vamos lá, gente. São as pessoas. Isso tá muito claro. Então voltando ao ponto, né? Se nós precisamos das pessoas, por que muita gente escreve sobre esse tema e por que temos tanta dificuldade de lidar com as pessoas difíceis? A primeira pergunta, tá? Podem anotar aí. Vocês se julgam pessoas difíceis? Segunda pergunta, de 0 a 10. Se você tiver que fazer uma autoanálise num processo de autoconhecimento, qual a nota você se daria em relação a ser uma pessoa difícil? Então vamos lá. Primeiro, o tema é muito subjetivo, maravilhoso. E nós precisamos lidar com isso, enfrentar isso diariamente. O que é uma pessoa difícil? O que é uma pessoa difícil para Érica Siqueira vai ser diferente do que é uma pessoa difícil para o João da Silva, para Joana de Azevedo, ok? Porque somos pessoas diferentes, com valores diferentes, com expectativas diferentes, com formações diferentes, com formas de lidar com o mundo, com as situações, com os problemas, de forma diferente. Cada um aprende a ressignificar a sua história, a sua vida, os seus desafios de uma forma diferente. Então, o primeiro ponto é esse, é olhar, parar, olhar e reconhecer. Nós não somos iguais. E aí, o que prova que nós não somos iguais é exatamente entender que o que é pessoa difícil para mim, de repente vai ser pessoa difícil para você, ok? Mas, como eu estou num seminário de coaching online e estou falando, compartilhando com vocês, isso não é uma palestra, isso é uma troca de experiência. Eu também sou uma aprendiz como todos vocês, só tenho um pouquinho de experiência nessa parte de gestão, porque eu vivo disso, então eu teria que saber um pouco dessa matéria, mas eu não sou autoridade nesse assunto de forma alguma. Estou longe disso, aprendo com as pessoas, aprendo comigo, aprendo com as pessoas que eu julgo difíceis todos os dias, ou pelo menos tento aprender. Então vamos lá, nessa linha de raciocínio. Se as pessoas que somos nós somos diferentes, existe uma inteligência para conseguir lidar com elas, ok? Só que antes disso, do que a gente conhece, tá? E do que as pessoas rotulam, que existem muitos rótulos também, né? Então, do que as pessoas rotulam ou do que as pessoas realmente julgam que são pessoas difíceis. Então, eu fiz um levantamento do que 70% das pessoas acham que são pessoas difíceis, tá? E vamos lá. Qual foi o resultado que eu cheguei nesse levantamento que eu fiz com os meus alunos e com meus clientes? O que as pessoas julgam como pessoas difíceis? Primeiro, pessoas que têm uma certa arrogância. Segundo, pessoas que são donas da verdade. Pessoas que são inflexíveis. Pessoas que têm um comportamento que às vezes agride na fala ou nas ações ou nas omissões. Pessoas que não sabem se comportar ou liderar uma equipe com critérios de valores que a sociedade dita como valores essenciais para uma liderança. E não só a sociedade, as empresas acreditam que esses critérios de valores se aproximam do que a empresa que quer trabalhar de uma forma ética pode vivenciar esses valores dentro dessa empresa que é a advocacia. No nosso caso é a advocacia, o nosso cenário ele é jurídico. Então,
os critérios de valores, eles também são critérios subjetivos e que não existe bom ou ruim, existe eu tenho o meu, você tem o seu. Só que existe, no termo de critérios de valores, do ponto de vista pessoal, existem os critérios de valores, tá? Que são muito bem definidos pra gente como pessoas. Então, individualmente, a Érica tem um valor de lealdade. Eu vou trabalhar com esse valor e ele vai seguir a minha carreira, as minhas relações, família, marido, filho, etc. Ok? E esse valor vai me prejudicar ou não? Vai me ajudar a conduzir a minha vida pessoal. No universo corporativo, dentro das instituições, o que acontece? Os valores das pessoas, elas trazem, porque não tem como. Se a Érica tem um critério X, eu não vou deixar esse critério em casa, eu vou colocar uma roupa, vou me preparar para ir para a advocacia e não vou levar esse valor. Esse valor vai comigo, porque ele faz parte de mim. Então, na advocacia, as pessoas têm vários valores. Então, a soma desses valores e a soma dos valores, principalmente dos sócios, dos líderes, das pessoas que presidem, que dão o tom àquela advocacia, eles são os fatores predominantes da cultura que vai ser gerada dentro da advocacia, ou seja, da forma como as pessoas vão fazer, porque valores nada mais são do que por que fazemos o que fazemos, percebe? Porque eu trato alguma pessoa de tal forma, porque eu trato uma pessoa de forma egoísta, individualista ou de uma forma prepotente, por exemplo, tá? Indo para um valor que não é muito legal, que não é muito aceito pela nossa sociedade como legal. Por quê? Porque tem algum valor de algum comportamento meu que dita que eu deva agir daquela forma, percebe? Então, olha só, a questão das pessoas, e entrando daqui a pouquinho nas pessoas difíceis, ele passa por esse critério de valores. Não tem como a gente entrar nesse tema sem a gente entender que nós temos valores diferentes e que isso é normal, é muito normal termos valores diferentes. Agora, a inteligência de como lidar com os valores das pessoas dentro das organizações e da advocacia, que é o grande tchan, que é o grande insight, que é a grande inteligência, que é a grande sabedoria, que vai nos fazer conseguir liderar, que vai nos fazer aproximar dos nossos objetivos ou nos afastarmos, percebe? Então vamos lá, eu estava falando de alguns componentes, algumas situações que ditam que se a pessoa tem um comportamento, se a pessoa ela é difícil ou não. E o critério de valores é um desse, porque como a gente atua pelos nossos valores e tudo que a gente faz é para respeitar um valor ou não, o nosso valor, ele dita o tempo todo o nosso comportamento. E quando a gente fala pessoas difíceis, nós estamos falando de comportamento. Então a primeira coisa que eu quero deixar como eu percebo, como eu vejo, como eu lido com isso diariamente nas advocacias, tá? Em termos da questão prática, essas pessoas que a gente julga difíceis, elas dificultam o relacionamento dentro da advocacia, ok? Então, se você tem um projeto X para implementar, se você tem uma estratégia Y, se você tem uma ação Z para executar, e se à frente dessa ação, execução, estratégia ou projeto está uma pessoa que necessariamente vai estar, não vai estar uma máquina, você vai ter mais dificuldade para executar aquilo. Então, o primeiro ponto, tá? As pessoas que são consideradas, e aí eu coloco entre aspas, porque de novo é um critério subjetivo, gente. As pessoas que nós consideramos difíceis, elas dificultam o processo de gestão dentro da advocacia. E aí eu volto pra gente. Voltando à pergunta, de 0 a 10, o quanto você se acha difícil nos seus relacionamentos, na sua forma de ver o mundo, de agir, de pensar, na sua forma de liderar.
Por que, gente, que o início desse diálogo todo eu tô voltando para você e para mim, para a pessoa? Porque não adianta a gente apontar para o outro. Não adianta esse dedo aqui apontando para o outro. O outro dedo tá aqui para mim, percebe? Isso aqui não é brincadeira, isso aqui é real. Não adianta eu olhar para o outro, eu criticar o outro, eu rotular o outro como difícil, eu falar que o problema está com o meu sócio, o problema está com o juiz, o problema está com o magistrado, o problema está com a minha secretária, com a minha estagiária, com o meu parceiro, com o meu marido, com a minha filha, com o meu filho. Não adianta apontar o dedo para o outro. Se eu escolher estar com essa pessoa em parceria, em sociedade, numa equipe, liderando uma equipe, eu tenho escolhas. A vida é feita de escolha todos os dias. Eu escolhi falar hoje para vocês, não para outro público. Vocês escolheram me ouvir, não escolheram outra matéria, não escolheram outro tema. Vocês estão aqui comigo me ouvindo. Então, todos os dias temos escolhas. Ok, eu não escolhi me relacionar com o meu sócio difícil. Por algum motivo você escolheu sim. Primeiro ponto. Por algum motivo escolhemos. Não significa que a gente tem que permanecer ao lado dessas pessoas difíceis o resto da vida. Mas vamos entrar num processo de olhar para dentro e entender como a física quântica mostra, tá? E prova que nós não escolhemos situações que a gente não vai aprender com elas. E tem um propósito e um porquê. Então, o primeiro ponto é isso, tá? É olhar pra gente, entender dentro dos nossos critérios de valores o quanto difícil nós somos. Ou não. Eu acho que eu estou num nível bacana de 8, eu sou flexível, eu tenho um comportamento legal, os meus valores são legais, eles estão dentro de uma escala ética, de transparência, de lealdade, de respeito, de boa comunicação, de empreendedorismo, etc. Ok? Então você analisou que você se julga uma pessoa que está numa fase bacana, que você já aprendeu com autoconhecimento, com religião, com o que for, com a vida, com as experiências, que você não é essa pessoa difícil, ok? Excelente, se você está nesse patamar, maravilha! Se você não está nesse patamar, se você olhou para esse cenário e falou, poxa, eu acho que eu estou ali no 4, eu preciso melhorar muita coisa. Ou não, eu estou mediana, eu estou entre o 5 e o 6, eu estou legal, eu tenho muita coisa para aprender, para crescer, mas está dentro das minhas atividades, aliás, está dentro, eu estou dentro de uma linha me comparando aos meus sócios, ou a minha equipe, ao do meu mundo social, meu mundo corporativo. E aí, gente? Então, a primeira questão é olhar pra gente, tá? Não adianta a gente falar do outro, de pessoas difíceis, se a gente não consegue fazer uma autoanálise do quão difícil nós somos ou nós estamos. E aí, uma coisa muito legal que eu tenho aprendido ao longo de uns 10 anos e que tem ressignificado a minha carreira, a minha vida pessoal, é que uma coisa boa disso tudo é que nós não somos difíceis. Nós estamos difíceis, ou seja, na hora que eu perceber se a minha nota foi 3 para mim, para o meu comportamento, para a minha habilidade de lidar com os outros, de liderar uma equipe, de lidar com meu sócio, etc, 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 se eu dei essa nota baixa, ok? A partir do momento que eu enxergo, que eu olho e que eu decido mudar, eu vou mudar esse padrão, eu vou ressignificar minha mente. Eu vou ter um esforço de energia muito grande para mudar, mas eu vou conseguir mudar. E isso é fato. Nós não somos, nós estamos. Eu não sou Érica advogada, eu estou Érica advogada. Eu não sou Érica presidente da comissão de gestão, escritório de advocacia. Eu estou Érica presidente da comissão de gestão do escritório de advocacia. Percebe? Nós não somos uma coisa, nós estamos, nós ocupamos cargos, nós ocupamos um lugar no mundo.
mas nós estamos em movimento, o tempo todo a gente está mudando, o tempo todo nós estamos atuando de forma diferente. Então é muito pequeno, é muito raso, é muito pouco a gente se rotular como pessoas que não estão em evolução, em crescimento. E se nós estamos em evolução e em crescimento, o que a gente tem que fazer? Quando a gente percebe, quando cai a ficha, quando dói no nosso bolso, ou a gente percebe que aquele comportamento não está adequado, que aquilo está afastando a gente dos outros, de quem a gente ama, dos nossos parceiros, dos nossos colaboradores, quando a gente percebe que a gente está agindo de uma forma agressiva, que a gente está atropelando, que nós estamos sendo egoístas, que nós não estamos conseguindo agir com sabedoria. A gente muda esse cenário. Como eu disse, vai demandar tempo, vai demandar energia, mas quem disse que ia ser fácil, gente? A gente está aqui para aprender. Todos os dias a gente aprende, a gente acorda e aprende. E a gente se relaciona o dia todo. A gente se relaciona e se comunica e interage, troca energia o dia todo. Então, fechando o ciclo de que o primeiro passo é olhar pra gente, não nos rotular como somos pessoas difíceis ou, na verdade, o certo é estamos pessoas difíceis. Na medida que eu perceber que eu quiser, eu vou mudar isso, vou canalizar a energia para outro lado, vou me aperfeiçoar, vou fazer curso, vou fazer meditação, vou fazer o que for para eu melhorar o meu comportamento, a minha atitude, vou fazer um processo de coach, o que for para melhorar esse cenário. A partir desse momento que eu trago essa humildade para dentro de mim, eu posso daí começar a olhar para o outro. E começar a olhar para o outro, entendendo que, igual a mim, ele é uma pessoa que ele pode estar tendo comportamento difícil, mas ele não é uma pessoa difícil. Ele tem um comportamento difícil. De repente, ele vai passar uma vida, uma encarnação, para quem acredita em encarnação, e não vai melhorar o comportamento. Paciência, é o processo dele. Eu vou escolher se eu quero estar com essa pessoa ou não ao meu lado. Se eu perceber que não, essa pessoa, tanto quanto eu, ela quer se melhorar, nós temos valores afins e a gente quer seguir juntos naquela trajetória, naquela estratégia, naquele projeto individual, eu tenho interesse estratégico, financeiro, o que for de permanecer com aquela pessoa, o que vai fazer? Voltar para mim, ok? E analisar que estratégia eu vou ter para lidar com essa pessoa que eu julgo que é difícil. Então vamos lá, quais as estratégias para a gente lidar com as pessoas que a gente julga que são difíceis? Primeira, gente, inteligência, tá? Porque com as pessoas que estão difíceis, que estão com comportamentos difíceis, nós vamos ter que ter muita inteligência. Muita inteligência, não é pouca, porque a estratégia sem inteligência, ela fica fria. E nós estamos lidando com pessoas, a gente não pode ser técnico, a gente não pode ser robô quando a gente trata de pessoas, ok? Às vezes a gente tem que ser firme com pessoas difíceis, às vezes a gente tem que ser flexível, às vezes a gente tem que ajudar e convencer aquela pessoa que a gente julga difícil para que essa pessoa venha junto com a gente. Às vezes a gente tem que largar a mão, a gente tem que deixar. Então vamos lá, primeiro fator a ser analisado é o time, é o tempo. O que eu preciso fazer naquele momento do tempo daquela pessoa para eu conseguir? O que eu preciso tocar com aquela pessoa, com aquele projeto? Eu sou liderado e o meu chefe está com um comportamento difícil. Então eu vou precisar ter uma habilidade específica para fazer com que o meu chefe me escute. Eu vou ter que levantar dados, evidências, conhecer o perfil desse meu chefe para eu chegar até ele para que ele consiga me escutar. Se ele tem um perfil muito técnico, eu vou chegar nele com evidências, com números, com dados para que ele consiga me escutar, ok? Se é uma pessoa que tem um perfil mais de comando, que lidera mais com o coração, mais com a emoção do que com a razão, não adianta eu chegar com números, dados e fatos. Eu vou ter que chegar com situações, com evidências relacionadas à emoção, ao convencimento. Eu vou ter que levantar para eles valores e situações para convencê-lo
a atuar comigo de uma melhor forma dentro daquele projeto, ok? Se eu tenho um chefe que é extremamente executor, que tem um perfil extremamente executor, não adianta eu chegar para ele falando, colocando expectativa, jogando as coisas para frente, para o futuro, porque ele quer execução, ele quer prática, ele quer operacionalizar o que tem naquele projeto. Então eu vou ter que convencê-lo, eu vou ter que chegar até ele como? Com execução, demonstrando com relatório, com manual, com o que nos coube apresentar aquela tarefa, dependendo da tarefa, para eu conseguir chegar até ele, percebe? Se esse meu chefe, dentro desse meu exemplo, nessa linha, se ele for uma pessoa que é muito visionária, não adianta eu chegar com a execução, porque eu não vou chegar até a mente dele. Ele está lá na frente, nós estamos em 2020, ele está em 2030, ele está vendo um cenário, um mundo que a gente não consegue ver. Se eu não conseguir acompanhar a visão dele e chegar com esses números, dados, visões, sonhos, possibilidades, eu não vou entrar no universo dele para eu conseguir o que eu preciso para desenvolver aquele projeto, percebe? Então, existem inteligências para se relacionar com todos os tipos de pessoas. Eu dei um exemplo quando nós estamos na situação de liderados, ok? E se você é líder? Se você é líder, gente, isso tudo que eu falei de fazer a leitura do seu líder, o seu liderado vai fazer leitura de como você é. Se ele for te inteligente, ele vai saber como lidar com você. Se você estiver numa fase difícil, tudo que eu já disse do início, você vai ter que se trabalhar, buscar autoconhecimento, humildade, ferramentas para se desenvolver, cursos, reflexões. Esse momento que a gente está vivendo é muito propício para isso. Mas voltando, se você for chefe, você vai ter que estudar o perfil das pessoas, entender como elas funcionam, como elas operam, saber como falar, como se posicionar, como negociar, como se portar, como exigir, como cobrar, e qual o momento de cobrar e de flexibilizar, qual o momento de ser firme ou de ser doce. Qual o momento de ser parceiro, de dar a mão, de dar o ombro, até se for para a pessoa chorar no seu ombro, sim, somos humanos, nós choramos, nós temos emoções, nós temos vida, nós temos família, nós temos conta bancária, ok? Se você precisar de dar o ombro para alguém chorar, você vai fazer isso sim, você é uma pessoa. Se você precisar ser firme, se você precisar exigir que aquela tarefa seja feita até as 6 horas da tarde do dia 6, você vai conseguir, você vai precisar fazer isso, porque para o seu cliente que você vai apresentar aquele resultado. É a estratégia do seu negócio, é a sua vida, é a sua carreira. São aquelas pessoas todas que estão junto com você na advocacia o tempo todo. E você precisa dar uma resposta para aquelas pessoas que estão ali com você. Não é só aquela pessoa. De repente a pessoa está agindo de forma egoísta e ela não consegue entregar a tarefa, entregar a atividade, e ela está atrapalhando todo o fluxo, e você como líder vai ter que ser firme. Isso não significa que você vai se tornar uma pessoa difícil. Por quê? Porque são comportamentos. E aí que eu fecho esse ciclo voltando. Por que eu quis trazer esse ponto reflexivo para vocês? Que nós não estamos, ou nós não somos, nós estamos. Então, são comportamento. Então, em primeiro lugar, gente, o que eu sugiro, é uma coisa que eu sugiro para mim, o que eu vou falar para você, é uma coisa que eu aprendo diariamente. Não estou pronta e eu acho que quando eu morrer velhinha, eu não vou estar pronta, porque a gente está aprendendo sempre, tá? Mas a gente tem que ter um olhar humilde para essa situação e ter flexibilidade com a gente e com os outros, para olhar para as pessoas que a gente julga difícil, para entender que elas são como nós e que cabe a nós, como líderes ou como liderados,
temos inteligência e estratégia para conduzir aquela situação, conduzir aquele projeto, porque no fundo o que a gente quer? Realizar o nosso propósito, a gente quer trabalhar, ser feliz dentro, cada um dentro do seu propósito, da sua missão, da sua carreira. No fundo a gente quer deitar no final do dia, no travesseiro, e ver um filme com o marido, com a família, ir para um jantar. No fundo, o que a gente quer com a nossa carreira? Ser feliz, chegar no final do dia feliz. É muito difícil, gente, independente das ambições, do que é sucesso para cada um, é muito difícil a gente, e dependendo do meio social, da classe, não importa. No fundo, o que todo mundo quer é isso, é chegar no final do dia tranquilo, realizado, com a sensação de missão cumprida. Hoje eu consegui realizar, independente do meu propósito. Agora o meu propósito é falar para vocês. Quando eu acabar essa gravação, o meu propósito vai ser entregar um manual de procedimento para 30 advogados que eu estou implantando o sistema dentro desse escritório. Daqui uma semana vai ser treiná-los. Amanhã vai ser fazer uma mudança, eu estou mudando de casa. Então, meu propósito vai ser estar conduzindo uma mudança. Semana que vem, meu propósito vai ser qualquer outra atividade, qualquer outra função. Então, todos nós, independente do nosso propósito individual, nós temos vontades únicas. E a gente quer chegar no final do dia feliz, realizado, satisfeito, com a sensação de dever cumprido. E aí, gente, não tem fórmula, não tem solução de como lidar com pessoas difíceis. Tem estratégias da melhor forma de atuar conosco quando nós estamos com comportamentos difíceis, e a melhor estratégia de comportar e de lidar com o nosso liderado, com o nosso sócio, com o nosso colaborador, com a pessoa que vai nos ouvir, porque isso vai fazer parte do nosso propósito. E aí, por isso, mais uma vez a dica de olhar para a gente, para depois olhar para o outro. Se não der tempo, faça tudo ao mesmo tempo, mas consiga atuar com seus valores e critérios. Porque um líder, quando tem um valor forte de justiça e não é justo, ele vai se sentir um líder frustrado. Um líder, quando ele tem um critério de valor, de entrega, de resultados, e ele não consegue executar por causa da equipe, e porque ele não consegue liderar, e de repente porque ele é muito paternalista, ele não consegue fazer com que as pessoas executem, de repente ele executa tudo, ele vai ter um problema, porque ele vai acumular funções e atividades, então ele vai sobrecarregar ele. Então, a dica que eu deixo para a gente fechar esse nosso encontro é que vocês olhem para esses valores e olhem para como vocês estão e olhem para as pessoas que estão ao seu lado e entendam que vocês decidiram estar com elas e que no momento que vocês perceberam que vocês fizeram de tudo, a parte de vocês, com critérios de valores de justiça ou outros critérios de valores que eu não sei, eu só posso saber dos meus, vocês vão conseguir tomar decisões, vocês vão conseguir direcionar, agir de forma diferente da que vocês vinham agindo antes. Mas muitas vezes a gente age errado, porque a gente só quer julgar e rotular o outro como difícil. A gente não consegue olhar pra gente. E muitas vezes, mesmo julgando e rotulando o outro como difícil, eu permaneço ao lado do outro. Eu não tenho uma nova estratégia para atuar de forma diferente. Então eu acho que o momento é parar e olhar para essas pessoas e adotar uma inteligência, uma estratégia de como lidar e permanecer ao lado delas. Se eu decidir permanecer ao lado delas. Alinhar a expectativa, alinhar os valores. O que essa pessoa espera de mim? Qual o valor dessa pessoa está entrando em conflito com o meu e que está tornando nosso relacionamento difícil? Então, alinhar tudo isso, acalmar os ânimos, se colocar numa postura humilde dentro do contexto e aquilo que eu falei no início, de como se colocar
para chegar até aquela pessoa naquele momento, principalmente se essa pessoa está com um comportamento difícil, para alinhar essas expectativas, para alinhar esses valores, para você chegar até essa pessoa. Se essa pessoa custa caro para você, e aí o custo não é financeiro, é um custo de valor, e a gente sabe quantas pessoas nos custam, é hora da gente, quando a gente identifica um projeto e a pessoa, se ela está com um comportamento difícil, é a hora da gente ver que a gente pode baixar a bola para conversar e para alinhar a expectativa, valores, prioridades, para ver se a gente permanece ou não com essa pessoa. Percebe? Não é tão desafiador como a gente pensa. É só a gente colocar, e aí segue a dica final, que eu gosto muito de trabalhar isso com meus clientes, nos processos de planejamento, de liderança, de coaching. É só a gente colocar a nossa razão e a nossa emoção, porque ela tem a ver com comportamento e com valores, em lugares bem parecidos e bem próximos. Ou seja, um equilíbrio entre a razão e a emoção. Porque só a razão não vai sustentar os nossos valores que têm um fator emocional forte. E nem só a emoção vai sustentar o que a gente precisa para usar a razão. Então, alinhar a razão com a emoção, os valores com as expectativas, para a gente chegar até aquela pessoa, negociar, alinhar tudo isso, para decidir naquele projeto se a gente permanece junto ou não. Então, não é tão desafiador. A dica que eu podia deixar, que eu podia contribuir com vocês é essa. Eu espero realmente ter agregado, eu espero que vocês reflitam sobre isso. Eu te agradeço por estar aqui me ouvindo. Ao me ouvir, eu estou aprendendo sobre mim, eu estou aprendendo sobre o que eu estou falando. Provavelmente essa noite no meu inconsciente vão cair muitos links, muitas fichas. Então eu agradeço a oportunidade enorme de poder falar para você sobre esse tema que é tão inspirador, que é tão maravilhoso, que é tão desafiante, que eu lido com ele diariamente nas minhas consultorias de implantação de software de pessoas, e tenho certeza que você lida com esse tema diariamente nos seus projetos, nas suas ações, nas suas execuções. Então, realmente eu te agradeço mais uma vez a Maria Olívia pelo convite, o Fernando Borges, o Dr. Caio, presidente da OAB, essa comissão especial de coaching jurídico, uma comissão inovadora que tem feito um trabalho maravilhoso. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando e refletindo com você sobre esse tema tão maravilhoso. Quanto mais a gente aprimora o nosso entendimento sobre nós e sobre as pessoas, mais a gente se aproxima dos resultados e mais a gente se aproxima da gestão. Então é isso, eu desejo a você boa sorte em todas as suas estratégias, em todos os seus projetos, e que ao lidar com as pessoas, pode ser você ou outro que você julga difícil, você tenha muito sucesso, muita habilidade e muita inovação para aprender também a fazer diferente. Então é isso que eu desejo, espero realmente ter contribuído e desejo muito sucesso para você na sua carreira e na sua gestão. Um abraço enorme a todos vocês e boa reflexão sobre esse tema que é tão maravilhoso e que pode ressignificar a sua carreira. Um abraço grande.